Boa tarde. Estamos aqui reunidas, mulheres, junto com o planetadigital.help, para mais uma conversa virtual. Hoje, Suelen Aires Gonçalves. O Planeta Digital.help fará aniversário mês que vem, 1 ano de existência. E o objetivo principal do Planeta Digital é a inclusão de mulheres no mundo digital e no mundo virtual. A gente também procura sempre a difusão de notícias, trazer notícias relacionadas à tecnologia e à inovação para todos vocês. O nosso tema de hoje vai ser Mulheres na Política, e a Suelen vai ser a nossa entrevistada. Vou ler o currículo da Suelen. A Suelen é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, 2013. Ela é mestra em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais pela PUC. Ela também atualmente é doutoranda em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia pela URGS e integrante do Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania também pela URGS. Ela compõe o coletivo Atinuqué, que é um grupo de estudos sobre o pensamento de mulheres negras. Tem experiência na área de sociologia, com ênfase em ciências humanas, atuando principalmente nos seguintes temas: desigualdades raciais, violência, gênero, crime e políticas públicas. Em 2017, compôs o livro Tem Saída, Ensaios Críticos sobre o Brasil. Autora de ensaio Estado Democrático e de Direito. Para quem? Identidades para uma construção de democracia para a população negra no Brasil, junto a referências importantes, como Juliana Borges, Marielle Franco e Vini Bueno. Seu último livro foi Vidas Críticas, Gênero, Sexualidades, Violência e Justiça. Autora do ensaio Nos Corredores da ADEAN, um ensaio etnográfico sobre os crimes de feminicídios no Rio Grande do Sul. Foi lançado em 2019, recentemente. Denise, deixo contigo a nossa convidada. O som. Obrigada, meninas. Suelen, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Grande prazer, o Planeta Digital podendo entrevistar a nossa doutoranda, amiga e companheira. Suelen, nós gostaríamos de dividir essa entrevista em 3 partes. Primeiramente, gostaríamos que tu falasse sobre o Atlas do Feminicídio que tu fizeste com a tua colega, também socióloga. Depois, faço uma pequena introdução e gostaria que tu nos contasse como foi a criação do grupo de trabalho Gênero e Raça dentro da UPMS, que depois vamos explicar o que é. E depois gostaríamos de saber das mulheres na política, porque a Suelen também é a secretária estadual de mulheres do Partido dos Trabalhadores. E todas as secretárias dos partidos serão entrevistadas por nós. Hoje, a doutoranda Suelen vai nos falar, então, quais são as estratégias, as capacitações e o que é que estamos fazendo para que mais mulheres entrem para a política. Por favor, então, Suelen, vamos começar sobre o Atlas do Feminicídio. A autoria, o que é e quais são os objetivos. Então, uma boa tarde, minhas amigas do Planeta Digital. O quão importante a gente pensar a nossa inserção no meio digital, ainda mais nesse contexto que estamos, né? Vocês já usavam um período anterior fazer esse debate, a gente se apropriar desses espaços também, e poder também estar comunicando, né? Que é algo bem importante a partir da nossa fala, a partir da nossa experiência enquanto mulheres diversas que somos, né? Então, eu agradeço imensamente ao convite e contar como foi a ideia de criar o Atlas. A gente precisa voltar um pouco no tempo, na realidade. Por quê? Porque primeiro que é um tema que já vem sido estudado internacionalmente, nacionalmente, já há inúmeras décadas. Temos autoras
pioneiras, né, aqui na América Latina e no nosso país, que buscaram, então, contribuir para a compreensão desse tipo de crime, contribuíram também na formulação de uma legislação específica, que é a Lei dos Feminicídios, ou seja, é um tema que já está na pauta acadêmica e política, no mínimo, umas 4 décadas, que somente agora, há 5 anos, nós temos a legislação em nosso país. E desde o processo do início da minha formação acadêmica, eu comecei a minha graduação em 2009, a minha ideia sempre foi buscar conciliar o debate sobre gênero, debate racial e a questão das cidades. E eu começo o meu curso de Ciências Sociais na perspectiva de pensar a mulher no contexto urbano, porque eu sou também militante de um movimento popular urbano chamado Movimento Nacional de Luta pela Moradia, na qual eu residi em Santa Maria numa ocupação. Essa ocupação é do ano de 91. E eu sempre quis compreender o porquê que alguns têm direito à cidade, alguns têm direito à moradia digna e outros não, desde muito criança. Uma inquietação desde as primeiras reflexões sobre sociedade, sobre organização, enfim. Então, eu busquei a minha formação acadêmica nessa perspectiva. E aí eu fui com este desejo para o curso de Ciências Sociais. Então, desde a minha graduação, eu pesquiso os temas relacionados a gênero, violência e questão urbana. Porém, apenas, infelizmente, só nesse último período eu consigo, então, fazer o debate acerca de raça. E isso diz muito também, infelizmente, pela ausência de espaços de formação na academia, né, para com os temas das questões de gênero e as questões raciais. São poucas disciplinas que a gente tem acesso à produção intelectual e acadêmica sobre esses temas, então apenas no meu doutorado eu consigo fazer o debate pensando nessas intersecções de gênero, raça e classe, que é uma tristeza, digamos assim. Gostaria de ter as leituras que hoje eu tenho há 10 anos atrás, certamente teríamos avançado, né, do ponto de vista da nossa produção. Mas então começam a focar os crimes naquele período de homicídios contra as mulheres desde a minha graduação. Na minha graduação eu fiz uma análise de como a imprensa noticiava os crimes em que as mulheres eram vítimas de homicídio. Crimes passionais, então, né? Crimes tidos passionais, né, pela emoção, dentre outros, o quanto a imprensa local em Santa Maria divulgava esses casos. Então, esse foi o meu primeiro trabalho, foi o meu trabalho de conclusão de curso em 2013, e logo após, então, eu faço a seleção para o mestrado e procuro me aprofundar, aí sim, nos crimes de feminicídio, a produção de políticas públicas e a formulação da lei do feminicídio. Então, nessa perspectiva, eu busquei, então, trabalhar com o direito, com a sociologia e com outras áreas para a gente pensar o impacto da produção legislativa, pensar o impacto das políticas públicas e os crimes de feminicídio. E aí o Atlas, o desejo de ter um espaço para compartilhar essas informações já era bem antiga, porque a gente tinha dificuldade de acesso a esses dados. Quando são acessados, que agora são dados públicos, divulgados, né, periodicamente pela Secretaria de Segurança Pública, mas são dados que estão lá em planilhas de Excel. E se tu não é um profissional da área, tu vai ter dificuldade de ler a produção de dados. Claro. E aí, nessa perspectiva, continuando a pesquisa sobre feminicídios, dialogando com um grupo de pesquisa, né, que me foi apresentado aqui pelas meninas, e pensando nesse último contexto, muito provocadas também por uma iniciativa da Assembleia Legislativa, em parceria com a Câmara dos Deputados e com o Senado, que foi a Força Tarefa dos Feminicídios, que aqui no Rio Grande do Sul foi conduzida pela Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, que é coordenado pelo deputado Jefferson Fernandes, e a companheira Ariane Leitão foi, então, a coordenadora da Força Tarefa contra os Feminicídios. A gente pensou na possibilidade de contribuir para com o debate público da forma que nós poderíamos. Então, esse espaço...
reuniu. Desculpe interromper, sem cortar, é que nós já entrevistamos a colega, parceira Ariane Leitão, só para que tu saiba, então as pessoas já sabem mais ou menos o que é a força-tarefa. Então, na verdade, o Atlas do Feminicídio nasce nessa interlocução, é isso? Sim, porque como a força-tarefa era, né, construída pelas mais diversas entidades, né, e organizações, as universidades também foram convidadas a compor, né? Nós recebemos esse convite e aí nós analisamos o que nós, enquanto pesquisadores, podemos contribuir para com o grupo de trabalho, mas também para com a sociedade como um todo. E ficamos pensando que formato poderíamos ajudar para além de analisar os dados e disponibilizar para o público. Então, eu e a minha colega Cristina Martins optamos em construir o Atlas. Obviamente, nós temos ainda muita dificuldade, nós não temos familiaridade com as redes sociais ou com uma plataforma, né? Então, criamos uma página, né? E nessa página pensamos em traduzir os dados de uma forma mais interativa. Então, nós apresentamos todos os dados públicos da Secretaria de forma interativa, via mapas interativos que a pessoa pode acessar os dados de cada cidade do Rio Grande do Sul, de dados de casos tentados e consumados desde 2012. Então, por ano, em cada cidade, os índices municipais, os índices regionais, em formato de mapas. Trabalho enorme, gigantesco. De fato, sim. E buscamos alimentar, então, esse atlas com os dados. A Secretaria fornece os dados, nós buscamos, tabelamos cidade por cidade, construímos os mapas e disponibilizamos para que todas as pessoas, acadêmicos ou não, para a imprensa, que muito nos solicita, né, para que eles possam ter um dado que é um dado público, mas ao mesmo tempo mais acessível do que tabulação, do que, né, que não pode ser, digamos, mais apreciado. Então, foi assim que fatos. E de uma forma que a sociedade civil possa entender, na verdade, vocês colheram os dados nas fontes oficiais, trabalharam esses dados para cobrir todos os municípios do Rio Grande do Sul com relação ao feminicídio. Gente, um trabalho fabuloso, parabéns. E a minha colega Cristina, né, foi a pessoa que mais, digamos assim, se debruçou a estudar como criar plataforma, como construir os mapas, né, pensar latitude, longitude, tem que ser muito preciso, né, para essa informação ser o mais real possível. Então, a Cristina teve um papel muito importante nesse estudo de algo que não é da nossa área. Certamente, se tivéssemos alguém da área da comunicação pensando o site, o layout, ele é muito básico, ele é bem simples. Porque como é que a gente procura na internet? Para quem quiser ver, as pessoas que estão nos assistindo. atlasdosfeminicídios.com. Tudo junto. Atlas do Feminicídio, tudo junto. Isso. No Google, tu colocando Atlas dos Feminicídios é a primeira opção que já aparece. Nós estamos atualizando ele periodicamente. A última atualização que a gente fez com os dados foi a última atualização, a penúltima, não foi a última, porque a gente ainda não teve tempo de concluir para lançar. E também fizemos a opção deste ano acompanhar também todos os dias na imprensa local os casos que foram surgindo via imprensa. Então, a gente deixa o link também de cada caso do estado, de como a imprensa apresentou, para que outras pessoas quiserem fazer pesquisa, que quiserem conhecer os casos, porque nós temos apenas os números oficiais da Secretaria, né? Então, nós gostaríamos de qualificar esses números, saber quem são as mulheres, que histórias essas mulheres tinham, né? Não apenas números. Nossa, mas então nessa época da pandemia isso aí aumentou drasticamente agora. E também foi uma iniciativa de acompanhar os casos na imprensa,
porque a Secretaria de Segurança Pública não foi apresentando os dados desse ano de maneira periódica. Essa é uma outra questão também, que já vem de um período anterior. Teve um período que tinha dados públicos mensais atualizados, então era muito mais rápido a informação. Esse ano a gente está tendo dificuldade de acessar esses dados, ou seja, a Secretaria de Segurança Pública divulgou em abril os dados de janeiro a março, e agora, no dia 15, 14 ou 15, apresentou os dados de janeiro a março, a abril, para a gente poder compreender os casos agora no processo da pandemia. Então, foi uma... E aí, eu queria puxar um gancho justamente porque nós acreditamos, eu não sei se confere com a tua forma de ver, que há uma grande subnotificação. Por quê? Justamente por conta do Covid, né? Então, dizer que os feminicídios, os índices baixaram neste período, não corresponde à realidade, porque, na verdade, não se tem essas informações, não é? Não há uma comparação. Outras questões, por exemplo, os dados que foram apresentados, parece-me, né, que os dados se mantêm desde o final do ano passado até esse mês passado, né, se mantém na casa de 9 a 11 casos por mês. Então, parece que há uma estabilidade. Porém, os homicídios aumentaram. Então, pode, neste bojo, ter casos de mulheres vítimas de feminicídio que não foram enquadradas na lei do... O próprio feminicídio tentado também, né? Ou estão num processo investigativo que pode vir a ser um crime de feminicídio. Claro. Ou seja, tempo nós encontramos mais casos nos jornais do que a Secretaria divulgou. O banco de dados. Nossa interpretação ao ler a notícia no jornal nos leva a crer que seja um feminicídio. Mas a gente não tem o dado oficial que é da Secretaria. Não, mas tu disseste algo muito correto, porque se ainda não houve o término das investigações, justamente aquele número não pode constar lá como um dado oficial, pois as investigações não terminaram. Isso é muito importante, parabéns por esse trabalho, mas como nós sabemos que tu também tem outros compromissos, né? Depois eu gostaria de ir adiante para que pudéssemos falar de tudo. Agora, queria falar um pouquinho, o nosso sociólogo, teu colega português, né? Boaventura de Souza Santos, em 2002, 2003, no Fórum Social Mundial, ele teve a ideia de lançar, com outras pessoas, claro, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. E desde então, esse curso, digamos assim, entre aspas, porque há inclusive um site a respeito e há fotos dos lugares onde ele já foi feito. No ano passado, ano de 2019, ele aconteceu em Porto Alegre por organização do Iacorec, da Casa de Hip Hop de Esteio e do Ministério Público. Bem, no caso de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, foi chamado UPMS, Vozes da Periferia, não é? Houve esse diferencial. E, casualmente, eu também fui selecionada nesse edital e nos encontramos lá, né? Então, na verdade, é uma história que nós compartilhamos e acho que construímos junto com outras colegas, outras pessoas, outras mulheres. E aí nós sentimos uma certa ausência da discussão de gênero dentro dessa troca de saberes. Tu poderia explicar para nós o que é, com as tuas palavras, a UPMS, a ausência que nós sentimos, um pouco do tumulto que nós começamos a criar em sala de aula, né? Pela ausência, perguntar, questionar. Nos conta, e como nasceu finalmente esse GT de gênero e raça dentro da UPMS? Primeiro, que eu acredito, né, que a proposta que o professor Boaventura de Souza, que vem debatendo junto com outros pensadores da América Latina e de outros países, é a gente pensar uma leitura a partir das nossas experiências que são compartilhadas, apesar de que ele vem de um outro contexto, na qual
inclusive, nós fomos colonizados pelo seu país, né? Pela sua região, digamos assim, pensar Portugal, Espanha, né? Do processo de colonização e o quanto isso impacta a realidade desses países que foram metrópoles e os que foram colônia. A ideia da UPMS é essa virada, digamos assim, né? De produção do conhecimento a partir da nossa realidade local, das nossas experiências locais, né? De a gente compreender que conhecimento também é ouvir o povo de terreiro, é também ouvir as mulheres quilombolas, que elas também produzem conhecimento, não é somente conhecimento científico, majoritariamente escrito por homens brancos, né? Que existe produção nossa daqui que precisa ser valorizada, que nós precisamos compreender, precisamos conhecer. E aí eu acredito, Denise, eu posso estar equivocada, mas eu acredito que o que aconteceu neste processo? Primeiro que para a gente ter acesso a esta formulação, que não é de agora, ela já tem um grande acúmulo na América Latina e em países que tiveram um processo de colonização, de inúmeros pesquisadores e pesquisadoras que debatem o debate que a gente chama de pós-colonial, que é pensar a partir da perspectiva do pós-colônia, como estão esses países, como estão as realidades sociais, políticas, econômicas. E não na visão dos colonizadores, não é? E sim dos colonizados, né? E aí, o que eu percebi do nosso curso? Primeiro, nós temos uma ausência de informação sobre o tema e de informação sobre o tema. Então, a base inicial deveria ser uma base nessa perspectiva de todas nós e todos temos um processo de formação, que todas pudessem compreender os conceitos. Não sei se tu recorda, a maioria dos temas polêmicos da sala de aula é porque cada um de nós, pelas nossas experiências diferenciadas, entendemos um conceito de maneira que o outro não compreende. Mas não compreende não porque não sai, é porque não tem o acesso a essa informação. Então, eu acho que o que carece a nós é ter essa formação, ter essa experiência. Eu acho que o curso foi fantástico, porque a gente teve experiência do ponto de vista acadêmico, a gente criou comunidades com experiências outras, que essa é a ideia da escola. Mas o que acontece, que aí foi que nós entramos com muitas incisivas. Desculpe, antes que tu vá adiante, desculpe se eu te interrompo de novo, mas é porque eu temo que as pessoas que estão nos assistindo não compreendam. Então, é necessário que nós digamos, houve um edital lançado pelo Ministério Público e essas entidades, pessoas, então, segundo esse edital, que preencheram os requisitos que nós não sabemos, mas eram pessoas de diversas origens, de diversos saberes. É isso que... Nós éramos quantos? 30, 40, talvez, naquela sala de aula? Sim. O que as pessoas acham que tem que entender é o seguinte: colocaram dentro de uma sala de aula pessoas justamente dispostas, pessoas que vinham dos movimentos sociais, não, que trouxessem o seu conhecimento, mas justamente não o conhecimento que nós aprendemos na universidade, não esta universidade que está aí. Nós, na verdade, nos reunimos para aprender histórias que a história não conta e depois servirmos como multiplicadores nos nossos espaços. Tu está de acordo com isso? E sim, nessa isso. Mistura de pessoas, nós completamente heterogênea, porque havia pessoas de todos os locais, de todos os pensamentos, o que eu acho que enriqueceu a todos nós enquanto seres humanos, que dirá no conhecimento. Então, quer dizer, havia todas essas pessoas que sentávamos, inclusive tentávamos sentar em círculos, né, seguindo a orientação africana, né, enfim, que não era possível, ficávamos um semicírculo por conta da construção, e nos víamos todos os sábados, das 8 ao meio-dia, e debatíamos esses temas que trazidos pelos professores, etc. E aí, o que começou a nos incomodar, se nós estávamos num universo que nós gostamos muito, que é o universo do saber? O que começou a nos incomodar, nós mulheres? Eu acredito, pelo menos foi a minha inquietação. Primeiro, a gente, sem querer, estávamos reproduzindo as hierarquias de gênero e de raça, que são base da construção brasileira.
Era só a gente perceber a forma, por exemplo, da composição dos espaços, majoritariamente masculinos. As escolhas das leituras, majoritariamente masculinas. Não que não houvesse iniciativa de mulheres, e aí eu acho que precisamos dar nome, né? Por exemplo, a Maria do Carmo teve um papel fundamental de apresentar os temas, trazer mulheres para elas nos apresentarem as suas formas de ver o mundo, ou seja, nós buscamos naquele espaço também rever as nossas práticas, enfim. Mas as duas estruturas que constroem o nosso país ficavam muito evidentes ali, por mais que nós quiséssemos desconstruir, inclusive, isso. É, né? Verdade. Uma experiência foi causando a uma, a outra, a gente se olhava, a gente começou a se sentir inquieta, mas também essa inquietação, que nós chamávamos a atenção da coordenação, em alguns momentos a gente levantou a mão. Aqui eu gostaria de dizer que eu não me sinto representada, eu quero ler outra coisa. Ao mesmo tempo que a gente tinha essa postura de propositiva, problema, nós buscávamos apresentar de maneira propositiva algo, porque eu acredito que assim que a gente pensa em uma construção, não basta lá botar o dedo na cara, dizer que está ruim, tá, mas o que nós vamos fazer para melhorar a nossa turma e que as que possam vir depois da nossa não passem pelas mesmas dificuldades. Então, foi neste espírito, na minha avaliação, né, Denise, depois tu pode falar a tua impressão, que nós pensamos em criar o GT, Gênero e Raça, para a gente compartilhar as nossas inquietações iniciais, mas o como a gente poderia ter uma intervenção qualificada e conjunta, questionando o que nós estávamos vivenciando ali, avaliando o que nós lemos, avaliando os espaços de formação extra-aula que nós tivemos, conhecendo os quilombos, né? Conhecendo a realidade, por exemplo, da Casa de Cultura Hip-Hop, com a chave de Gênero e Raça, que nós estávamos com dificuldade de ter na aula. Ou seja, nós visualizamos o problema, identificamos, comunicamos formalmente a coordenação e dissemos, nós temos o que contribui a partir da nossa perspectiva enquanto mulheres negras, enquanto mulheres lésbicas. Nós tínhamos uma gama, né, de mulheres... heterogênea, de mulheres de todas as idades. E de meninas de 16, 17 anos a mulheres com mais de 60. Então, nós tínhamos uma diversidade muito interessante, muitas experiências que deveriam ser respeitadas, que muitas vezes não eram, ou porque éramos mulheres, ou porque éramos muito jovens para falar sobre o determinado tema. Então, a gente começou a ficar inquieta com isso, mas essa inquietação foi propositiva. Nós apresentávamos as questões, propunhamos leituras, e certamente essa nossa inquietação foi algo que, digamos assim, impactou, todos, digamos assim. Né? Homens e mulheres, né? Tivemos um trabalho final construído coletivamente, que eu acho que foi outra coisa muito interessante, que nós tínhamos que apresentar um trabalho final para concluir o curso, que muitas pessoas não fizeram. Mas nós fizemos a opção de fazer um trabalho coletivo sobre esse olhar das mulheres na sua diversidade para com o curso, para com as vivências. E não só pensamos, nós elaboramos um documento. 9 laudas. Eu tenho aqui. Eu também tenho inúmeras laudas, escrevemos as nossas inquietações e apresentamos também de maneira coletiva no último dia de aula, que era o dia de encerramento do curso. Ou seja, na minha perspectiva, Denise, não terá como ter um outro curso, por exemplo, sem que os temas que nós elencamos estivessem no centro do debate. Eu acho que deixamos essa tarefa para os organizadores, que certamente vão pensar outras edições, ou com outros parceiros também, né? Ou outras parceiras, né? Que alguns temas não podem passar desapercebido se a gente quer uma universidade popular com uma perspectiva emancipatória, uma perspectiva humana para todas e todas. Não podemos deixar as mulheres nem a população negra de fora desse debate. Então, eu acho que essa é a nossa contribuição. Não, eu não tenho absolutamente nada a acrescentar, porque eu me sinto muito acolhida por tudo que tu disseste, porque foi exatamente
dessa forma. E realmente só a única coisa, mas é só um comentário, foi justamente com relação à elaboração desse documento que todas as mulheres que fizeram parte do GT, né, as mulheres do curso, enfim, nós não tínhamos tempo material, porque justamente tu tinha a universidade, a pesquisa, eu tinha o escritório, a outra menina a faculdade, a nossa outra colega fotógrafa, enfim, Conselho Tutelar, o que é que nós conseguimos fazer? Um milagre, na verdade, eu considero. Nós fizemos uma construção coletiva, contestando algumas coisas, fomos acolhidas pela coordenação do curso, conseguimos nos unir, as mulheres, coletivamente, e construir esse documento também de uma forma coletiva, embora a exiguidade do tempo. Cada uma de nós fez uma parte, escreveu a próprio punho uma parte, e uma colega jornalista, a Dani Souza, uniu todos os nossos saberes, entre aspas, né? A visão de cada uma de nós, daquilo que lhe era mais caro, dentro dessa perspectiva de gênero e raça, e fizemos um documento maravilhoso. Foi um dos momentos mais importantes que eu já vivi, eu vou te dizer, foi uma das experiências mais ricas de vida, de humanidade, de conhecimento, que nem a minha especialização me deu tanto, sabe? Enfim, não tenho parâmetro, porque realmente foi uma experiência única. E tu sabe que eu vou te confessar, quando a Denise me contou essa história, e depois essa história se repetiu numa outra gravação que a gente tem, que também foi uma entrevista, tu sente o orgulho que todas têm de ter feito isso, de ter participado, sabe? Eu que fico de fora, olhando vocês falar, eu percebo isso. O orgulho que todas têm do movimento que foi construído e do documento que foi criado e gerado por vocês. Parabéns para vocês. Obrigada. Merecemos mesmo, né? Verdade. Então, e agora nós queremos saber, 2020, pandemia do Covid-19, pandemia global do feminicídio. No nosso país, um governo que parte diariamente para o embate, para avanços autoritários, contestando instituições que a nós, democratas, são muito caras. Enfim, esse clima de insegurança, de tudo isso, mas é ano de eleições municipais. E nós, mulheres, queremos mais mulheres na política. Uma coisa que a gente esqueceu de dizer, não, a gente disse, né? A secretária, a Suelen, é a secretária de Mulheres do Partido dos Trabalhadores. Quais são as estratégias, quais são as ações que as mulheres do teu partido estão fazendo para implementar o objetivo de estarem inseridas no corpo político nacional, através da vereança e das prefeituras, claro. Sim, primeiro dizer para vocês que o nosso partido, digamos, tem uma história assim de buscar avançar para o tema da representação política das mulheres, né? Inicialmente com o debate das cotas de 30%, né? Foi um debate que o nosso partido fez ao longo de décadas, de 80 e 90, até ser uma legislação comum para todas e todos os partidos, que inclusive agora tem que ser cumprida por todas e todos. Então, a gente começou com o debate da paridade de gênero nessa década passada. No partido, todas as instâncias necessariamente precisam ter paridade de gênero na sua composição, desde a direção nacional até as direções municipais e estaduais. Avançamos também na perspectiva da representatividade de jovens e negros e negras, porque quando a gente avança enquanto mulheres, nós puxamos também as demais questões que são caras para nós. Então, hoje, no nosso partido, nós temos paridade de gênero na sua composição, temos uma cota de juventude de 20%, de jovens compondo esses espaços de direção, e também, a depender de cada estado, um percentual X de negras e negros, a depender da percentagem de negros e negras em cada estado. Isso foi uma luta interna muito forte para buscar essa representação na construção partidária, que depois pudesse também ser construída
no processo de representação política nos espaços de parlamento, né, tanto a deputadas e deputados quanto a vereadores, vereadoras e prefeitas. Me corrige se eu estiver errada. Ontem, acredito que não estou. Ontem, conversando com a ex-presidenta do Tribunal Regional Eleitoral, nós lembrávamos a ela que o Partido dos Trabalhadores, na verdade, desde 2011, já tem essa resolução de que seja 50% de homens e 50% de mulheres. Está correta essa informação? Sim, foi no nosso 5º congresso. Certo. Renovação, né, congressual. Hoje não há homologação de direção partidária sem o cumprimento da paridade. Não há inscrição. O partido passa a não existir na cidade que não tem tanto as ações afirmativas de juventude, de negros e negras, quanto a paridade. Então, tornou-se um debate público e nós temos essa compreensão. E o partido observa essa resolução? Sim, o partido não consegue escrever a direção. Por exemplo, nós temos encontros que definem as direções a cada período, né? Sim. Se o município, por exemplo, não cumpre com a cota e não consegue se cadastrar oficialmente enquanto partido na sua cidade, não entra no sistema partido sem ter os 50%. Na hora que vai escrever, digamos, a chapa vencedora, né, a direção eleita, já né, na nossa plataforma de organização, a nossa secretaria de organização está lá, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, uma mulher. Se não fecha toda a nominata, automaticamente não existe diretório municipal eleito, não tem partido naquela cidade. Parabéns, parabéns. Foi uma luta muito forte. E depois, nesse processo, várias companheiras mais históricas, como a Benedita da Silva, dentre outras, nos instigava o debate de como pensar mais mulheres nesses espaços que majoritariamente são masculinos, que majoritariamente os homens têm um capital político, né? Ou familiar, ou econômico, outras questões. Como criar uma ferramenta institucional do partido para acolher as companheiras. Nós tínhamos iniciativas de formação, de contribuição, mas faltava, na nossa avaliação, um braço do partido preocupado com eleger mais mulheres, e de forma séria. Né? Comprometida. Isso, comprometida, de fato. Não fosse uma ação individual, pontual, não. Houvesse uma política do partido voltada a eleger mais mulheres, com mandatos feministas, porque não basta a gente ter mandatos. Não basta ser mulher, que a gente sabe, né? Comprometidas com um projeto de sociedade, com um projeto de emancipação. Então, nessa perspectiva, e com base em 2 experiências, teve uma experiência local no Paraná, nessa perspectiva de prestar uma assessoria, um suporte para as pré-candidatas, e a nossa deputada federal Maria do Rosário tinha uma proposta chamada Podemos Mulheres, que tinha essa proposta inicial de dar um suporte para as vereadoras, as candidatas, mas era uma iniciativa do mandato da Maria, não era do partido como um todo. Mas observando essa iniciativa da Maria e do Paraná, nós, enquanto Secretaria Nacional de Mulheres, organizamos um projeto. Esse projeto damos o nome de Elas por Elas. O que nós pensamos? Esse projeto precisa ser uma ação de todo o partido. Uma diretriz mesmo, né? Uma diretriz nacional que possa pensar o que atinge as mulheres para elas não disponibilizarem seus nomes, ou o que atrapalha a vida delas depois de eleitas. A gente foi conhecer o perfil das nossas vereadoras e prefeitas, ouvir as dificuldades que elas tinham, e aí nós bolamos esse projeto. O que é esse projeto? Ele já foi implementado em 2018, então ele foi construído coletivamente no ano de 2016 e 2017, depois do golpe contra Dilma. Acho que ali nós tivemos mais potência em pensar sobre o tema. Sentamos com a Dilma, com as nossas deputadas, com as nossas vereadoras e pensamos o projeto. O projeto
ele está dividido em momento na pré-campanha e momento durante a campanha. A pré-campanha, nós prestamos uma assessoria para todas as pré-candidatas sobre as mais diversas perspectivas. Desde como se pensa um planejamento estratégico de campanha com profissionais capacitados na área, né? Profissionais que já trabalham com tempo. Assessoria do ponto de vista contábil e jurídico, que é um grande regalo para nossas companheiras que não têm recurso para pagar um contador, uma contadora, ou um advogado, uma advogada. Então, nós temos um time de advogadas e contadoras que tem especialização na área de direito eleitoral, que dão essa assessoria na pré-campanha e durante a campanha. Essa era uma demanda gigante, as companheiras, algumas não tinham essa assessoria, muitas delas ficavam inelegíveis por não integrar prestação de contas na campanha, prestação de contas, o material e não ter uma advogada para assumir o caso, ou seja, nós perdíamos várias companheiras nesse processo por não ter assessoria. Então, nós muitos partidos, aliás, isso acontece em todos os partidos, né? Vamos precisar isso, né? A falta de uma assessoria especializada e competente é muito importante, né, Suelen? Mas deixa eu ver se eu entendi bem, desculpe, porque eu estou te ouvindo com muita atenção, mas não sei se eu peguei bem. Tu disseste que mulheres de dentro do partido que têm essa especialização, advogadas em direito eleitoral e mulheres contadoras é que vão dar o suporte para as candidatas, é isso? Foi isso que tu disseste? Isso, né? A direção nacional faz um contrato, né, com essas profissionais, então elas têm um trabalho, que é outro ponto bem importante, que várias companheiras contribuíam de maneira, digamos, não remunerada. E nós achamos que as companheiras precisam, o trabalho delas, elas têm que ser remuneradas e remuneradas para com este fim. Então, tem um time de advogados e de contadoras que são contratadas pela direção para dar esse suporte. Isso na eleição de 2018. Depois eu vou contar como se deu agora nesse processo de isolamento social. Na pré-campanha, espaço de debate sobre formação política, né, na perspectiva do partido, debate sobre formação política do ponto de vista feminista, enfim. E o outro ponto é o debate de comunicação, que naquela época já era importante, agora torna-se muito mais. Então, naquele anterior, 2018, nós disponibilizamos uma companheira também remunerada para pensar estratégias de comunicação, tipo oficinas, né? Sim. Naquele momento, presenciais em cada estado. Então, nós tínhamos uma companheira pensando na campanha de comunicação aqui. Também nós tínhamos uma equipe para pensar uma outra demanda muito grande das nossas companheiras, de não produção de material gráfico, por ser um trabalho caro, né? De pensar seu material, pensar sua colinha, pensar o seu layout, pensar slogans. Essas questões também eram uma barreira para as mulheres não acessarem esse espaço. Então, nós pensamos todas as demandas que nós tivemos e pensamos um pacote de oferta a todas as companheiras, com tudo isso de maneira presencial. Então, tínhamos os cursos presencialmente, né, nas cidades que elas concorreram. Em 2018 foi eleição majoritária, né, e proporcional. Então, esse pacote da Secretaria Nacional, em parceria com os estados, foi de forma presencial. Aqui no estado nós tivemos todas as companhias pré-candidatas da federal, a estadual, ao Senado e a vice-governadora que nós tivemos na última eleição. Então, fizemos todo esse trabalho, foi muito importante, as companhias se sentiram acolhidas pelo partido, não era só, bom, estou aqui à disposição. Não, vocês estão à disposição. E aí agora vai e vira, né? Tem uma retaguarda do ponto de vista institucional, jurídico, contábil, de formação para elas e para suas assessorias de campanha, porque é um outro ponto importante. As pessoas constroem essas campanhas, precisam ter formação também, né? Como vamos pensar alguém que vai pensar as contas das nossas companhias? Nós temos a contadora, mas quem vai organizar a conta lá no dia a dia é a coordenação de campanha, que também precisa de formação. A comunicação, a companhia vai ter a sua, vai ter a estadual que vai dar o suporte,
ou seja, nós expandimos a formação para as candidatas e para suas coordenações de campanha. Foi uma experiência muito rica. Aprendendo também nesse processo, né, o que faltou fazer, enfim. Um outro tema bem importante foi que no ano de 2008 também teve o debate sobre financiamento público de campanhas, né, que é uma período. Então, nós passamos também a debater o debate sobre o fundo, sobre a responsabilidade para com o fundo, né, público de campanha, de ter esse acompanhamento, né, cada uma, né, teve o seu planejamento com base nesses recursos e nos recursos próprios. Então, toda a ação jurídica foi muito importante, né, para, né, estar com tudo ok em dia. Então, foi uma experiência bem importante, construída coletivamente com elas e com a secretária anterior na minha gestão, que era a companheira Miziara. Bom, aí eu assumo em novembro, na perspectiva de construir a versão 2020. Então, estava tudo pronto para, nessa etapa de pré-campanha, acompanhar as companheiras, fazer um mapa das candidaturas, porque é um outro contexto, candidatura municipal, quase 500 municípios, é outra realidade. São 497 municípios, né, no Rio Grande do Sul. Nosso partido tem diretório em quase 400 cidades, ou seja, acompanhar cada cidade, ver as candidaturas que tem, as que faltam, porque agora também teve outro processo das chapas proporcionais, né, se serem apenas de um partido, de não ter coligação. Então, isso também obriga os partidos a ter uma chapa sozinhos, tem que ter um 20%. Então, a gente está contatando cidade por cidade, vendo a realidade local. Qual é a tua opinião sobre isso, Suelen? Tu acha positivo? Eu acho que a questão positiva do projeto foi das companheiras se sentirem acolhidas e sentirem que as suas candidaturas são candidaturas respeitadas e construídas pelo partido. Essa foi a maior ganho do projeto. Na outra eleição tinha ainda muita incerteza, porque foi a primeira experiência, mas agora está consolidado, é um projeto de âmbito nacional, as mulheres têm o conhecimento. A questão que a gente está enfrentando agora é como pensar essa articulação num processo de isolamento social, num processo que estamos com essa crise que bem a Denise nos apresentou, crise sanitária, política, social, dentre outras, né? Então, como pensar campanha em tempo de pandemia? Nós, então, como é que vai ser? É o que a gente quer saber. Depois desse trabalho maravilhoso. A gente fez, então, uma opção em migrar todo esse debate que a gente conversou aqui, de oficinas, de cursos, de atendimento individual para cada companheira com assessoria de comunicação jurídica e contábil, de forma virtual. Claro. Então, agora, nós estamos migrando para um site do Elas por Elas, um site aberto, onde qualquer uma de nós pode acessar os conteúdos, mas uma área restrita para que cada uma tenha seu login e senha das pré-candidatas para acessar os conteúdos de formação, os conteúdos de acesso à assessoria jurídica e contábil, ou seja, tivemos que migrar tudo que nós já tínhamos planejado presencialmente. A nossa ideia aqui no Rio Grande do Sul era ter uma caravana do Elas por Elas aqui em Porto Alegre, lançar aqui, depois ir para todas as regiões, levar o projeto, levar os profissionais, não teremos que fazer. Mas, enfim, estamos migrando para a plataforma digital. Né? Digital. E aí, eu não sei se eu entendi bem, tu dissesse que o site Elas por Elas, qualquer mulher pode acessar, com exceção da área reservada para as pré-candidatas? Foi isso que tu disseste? Isso, a ideia. Ele não está lançado ainda, porque a gente vai tentar lançar agora no início de junho, porque, enfim, estamos tendo que gravar com todos os profissionais, pensar vários vídeos, né, para dividir todo o conteúdo que seria feito de maneira presencial, né, como pensar também, como que a gente comunica, né, os vídeos sejam didáticos, enfim. Então, está tendo uma construção toda, né, de pensar os vídeos, de pensar os materiais,
estudar. A forma que vai ser disponibilizada. Eu te interrompo de novo, a cada momento, me desculpe, porque isso é muito importante. O nosso objetivo aqui é também justamente levar conhecimento e informação para as mulheres, principalmente, né? Porque se nota que no país inteiro há um movimento das mulheres justamente nesse sentido de que nós queremos fazer as leis, não é? Chega de fazerem leis para as mulheres. Então, uma vez que todos os partidos se sente esse desejo das mulheres de participar do processo político partidário, não é? Quer dizer que, por exemplo, se uma outra lá vier, a secretária das mulheres, não sei, de qualquer outro partido, ela poderia vir a acessar esse material que é disponibilizado para o público em geral? É possível isso? Sim, é possível ali. A gente vai contar um pouco de toda essa história do debate das mulheres sobre as eleições. A gente quer contar na página aberta, contar a história das mulheres que construíram o nosso partido. Né? As propostas de leis, a divulgar também a produção das nossas parlamentares, ou seja, como as mulheres estão atuando no parlamento, e convidando todas as mulheres a se somar, a se filiar, obviamente. E aí, a área restrita das companheiras que serão vereadoras, né, é para elas acessar essas informações que são mais do ponto de vista do projeto, por exemplo, né, a assessoria jurídica, como ela vai contatar, enfim, aí ali vai ter uma área mais restrita, mas o restante é para ser aberto, que todas possam acessar, possam conhecer, possam ter vídeos de formação curtos, né, que a gente possa estar divulgando o debate acerca de políticas públicas, a história das mulheres no nosso país em defesa da democracia. A ideia é essa, do site ser amplo, debatendo várias questões, e que haja uma área restrita para as pré-candidatas poder acessar os conteúdos mais voltados ao debate que elas, enquanto pré-candidatas, estão passando. Né? Ou seja, eu vou tentar colocar a minha ideia do que tu está me passando. A mulher não vai ser só mais um número para concorrer. A mulher tem que ter a consciência da importância de que ela está concorrendo e para ganhar. Porque, na verdade, a gente só vai conseguir criar leis visando o benefício do todo e não só de uma pequena parte, se a mulher estiver lá no meio compondo essa lei, não é verdade? Ontem a gente também estava, quando a gente conversou com a desembargadora, ela também trouxe um número, e depois a gente também ficou sabendo de outra pessoa, também conversou conosco, né, Denise, que trouxe um outro número, que a mulher é tão importante na administração de governos, digamos assim, que pelo número que nos foi dito, que depois a gente também levantou, vários países onde tem administração de mulheres dentro do governo são países que sofreram menos com as consequências do Covid, da pandemia. Né? Em países grandes, entre eles a Alemanha, que a gente pode citar, que é um país grande, né, de primeiro mundo, Finlândia, Tailândia, Taiwan, né, diversos, Nova Zelândia. Então, assim, a importância da mulher no mundo, dentro da política, tem que ter consciência hoje no Brasil que faz muita diferença. Muita diferença. E aí, nessa perspectiva da gente pensar o desafio de ampliar essa participação nessa perspectiva mesmo, de eleger mulheres, né? Porque o que nós temos hoje? Um cenário baixíssimo de representatividade de mulheres no parlamento, no Congresso, a bancada feminina super aquém do que poderíamos ter. As bancadas estaduais também, a gente pode visualizar as câmaras de vereadoras também. Então, como que a gente dá condições minimamente, não sei se iguais, gostaríamos de ter oportunidades iguais a disputar esses espaços e eleger mais mulheres. Então, essa é a nossa... Que nós deixamos de ser laranjas, né? Tu sabes que ontem, com os números que a desembargadora trouxe lá do tribunal, e nós já tínhamos também feito essa pesquisa, enfim, eu acho que a maioria das mulheres que amam a política conhece esses dados, e para as que não conhecem, a gente está democratizando esse conhecimento. Nós estamos atrás do Paquistão, Curdiquistão,
Cara, onde as mulheres usam burca. Quer dizer, não é possível que em pleno século XXI, nós, mulheres brasileiras, não consigamos participar do processo legislativo. Isso é um absurdo. Nós temos que romper com isso, né, Suelen? E aí, o que a gente percebe? Que os partidos têm que ter um papel estratégico de dar as condições mínimas para essas mulheres terem condições de ter uma campanha com dignidade. Esse é um outro ponto, né? A disputa interna na cidade é grande, as disputas, né, do ponto de vista eleitoral já é um processo complexo. Se as mulheres não têm o suporte para pensar suas campanhas, para pensar todos esses processos, elas vão ter mais dificuldade de poder acessar esse espaço. Então, é nessa perspectiva do partido se comprometer com uma política de pensar uma estratégia de ter mais mulheres no parlamento, e mais mulheres com uma perspectiva feminista também, que é a nossa pauta central, e pensar também mandatos antirracistas, não homofóbicos, de construir coletivamente com as mulheres trans, com as mulheres bi, enfim, com a mais diversidade do nosso partido. Então, é nessa perspectiva que temos esse projeto. Não é um processo complexo, né, de convencimento da importância desses espaços. Somos, às vezes, questionadas, estão privilegiando as mulheres, e estamos buscando igualdade das mulheres, sim, nesse espaço, qualificando essas pré-candidatas, que elas tenham uma formação adequada, que compreendam o papel do legislativo, que tenham uma qualificada, e tem uma intervenção qualificada. Então, essa tem sido a nossa tarefa atualmente. Então, enquanto secretária estadual, está nessa coordenação estadual, nós já estamos com mais de 200 companheiras inscritas, quanto pré-candidatas em todo o estado, acessando essa formação. Desculpe, 220? Hoje nós fechamos, assim, de pré-candidatas, já estamos com mais de 210. Mas tem cidades que ainda estão debatendo as candidaturas. Tem cidades que têm que ampliar o número de candidatas para poder o partido se inscrever enquanto chapa, né, proporcional, porque tem que ter os 30% de mulheres compondo as chapas, né? A nossa proposta é ter paridade também nesse processo. Não é um processo fácil, mas nós vamos também convencendo as companheiras. E um ponto, assim, para tentar fazer uma síntese para vocês, as companheiras, muitas têm muita disponibilidade, muita garra, mas precisam de se sentirem seguras. Eu acho que esse momento, ainda mais desse contexto de isolamento, de pandemia, de incerteza, de muita crise institucional, política. Teve uma companheira lá de Jaguarão, esses dias a gente estava se falando, eu converso com quase todas, semanalmente, para a gente se mantendo, né, atualizada, e ela, Suelen, como é que eu vou me apresentar enquanto pré-candidata nesse contexto? Se na minha região a gente não tem água para lavar as mãos num momento que a gente precisa ter, né, que a crise sanitária existe. E a gente pensando como a gente pensa estratégias nesse contexto, de pensar, inclusive, as nossas campanhas, a nossa plataforma política, como que a gente politiza a vida, que eu acho que é o grande ponto para a gente pensar. Porque ficamos num dilema, como é que eu vou falar em eleições no meio de uma crise como esta? Eu sou um ser humano, e a gente está num processo de solidariedade entre as comunidades, muitas famílias perdendo os seus familiares. Como que a gente fala sobre política nesse contexto? E aí uma outra companheira vereadora, com uma experiência maior, falou, nós temos que politizar a vida, porque nós estamos nesses espaços, é nós que estamos sendo a linha de frente nas políticas públicas que existem de saúde, as mulheres enfermeiras, as mulheres estão lá na frente. As mulheres, é nós que estamos sofrendo com a falta de política pública na assistência social para pensar a seguridade, para pensar a segurança alimentar. Ou seja, a gente pode não falar em eleição, a gente pode não, porque temos também certeza do calendário, mas nós podemos afirmar, sim, que a ausência de política pública diz muito da nossa falta de representação nesses espaços, bem como, né, você estava nos relatando, né, que países estão à frente,
consegue ter uma visão maior do todo da representatividade maior do que nós, onde somos 51% da população, quase 52%, né? Isso é inadmissível, né? São as estratégias de como a gente politiza a vida, mas um outro ponto que é importante, que daí nós encontramos um problema que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, porque vocês podem nos ajudar a pensar, é o tema da comunicação, minhas companheiras. Esse tem sido um ponto importante de nossa reflexão. Por que eu digo isso? Nesse ano, então, lá no início, a gente fez um planejamento, conversando com todas as mulheres mandatárias que já têm mandato, para saber se iam à reeleição, se não iam, para a gente começar esse mapa das nossas pré-candidatas. E a gente foi encontrando a dificuldade que as nossas companheiras têm em pensar a comunicação como algo estratégico dos seus mandatos e também das pré-candidatas. Então, o que aconteceu nesse contexto? Literalmente uma crise. Por quê? Não tem canais ou estão agora se apropriando. Então, nós estamos agora numa batalha das redes, podemos dizer assim. Como é que a gente utiliza as plataformas digitais para fazer reuniões, para organizar a campanha, para planejar, para envolver as pessoas? E aí a gente encontra os problemas, porque as companheiras não tinham a comunicação como algo estratégico. As mandatárias, muitas não têm nem perfil na rede social, menina, real, do PT. Posso falar com muita tranquilidade. Algumas têm e utilizam nessas redes para apresentar suas políticas, suas propostas, mas é a minoria. É menos de 20% das nossas mandatárias no Rio Grande do Sul tem uma rede social para debater política. Nossa. Isso é grave. Isso é gravíssimo. E aí, então, a gente entra nessa batalha, digamos assim, de pensar as redes como algo estratégico e, infelizmente, atrás. Estamos encontrando dificuldade com as pré-candidatas, companheiras mulheres que não têm mandato, que não têm experiência, com outro dilema. Como é que eu utilizo? Eu só tenho um WhatsApp. Bom, Mabi, o WhatsApp a gente pode pensar, organizar a lista de contatos, vamos passar material, vamos construir, vamos... Enfim, companheiras, o tema da comunicação tem sido um tema estratégico para a gente se reinventar. Também encontrar as dificuldades que também enfrentamos da diversidade, que é o nosso estado, de regiões que não pegam sinal de internet, que não pegam sinal de telefone. Tem companhias que têm que ir a outro lugar para atender um telefone, marcar uma hora, combinar, para poder se falar no telefone. Então, nós também temos este ponto para avançar. E aí, essa campanha, nesse contexto, nos apresenta esse problema no meio do debate. Como que a gente pensa uma comunicação para tempos de pandemia, para tempos de isolamento social, que precisamos colocar as nossas mulheres em evidência, apresentá-las à sociedade, construir as suas plataformas coletivamente. Então, eu, enquanto secretária, estou me desdobrando em 50. Eu trabalho, tenho as minhas tarefas do meu trabalho, do meu curso que eu tenho que acabar, e as tarefas enquanto secretária. Então, dando suporte, inclusive... Porque tu ainda dá aula, né? Nisso tudo, tu ainda é professora universitária, né? Estamos chegando no assunto da mulher. Eu acho que é melhor a gente entrar nesse, que o nosso tempo está urgindo já. Tá, sim, mas então, só para concluir, Então, para vocês, digo, estou fazendo tarefas mínimas de como preparar uma reunião virtual por tal plataforma. Tal plataforma, a gente faz um passo a passo de como as pessoas podem acessar via celular, via computador, para que as pessoas tenham acesso para poder participar de uma reunião virtual. Ou seja, nós estamos criando estratégias, não está sendo fácil, por essas inúmeras dificuldades que eu apresentei aqui, mas nesse momento, quase que todas as nossas ações estão em dois eixos, comunicação e planejamento, né? Como a gente pensa essas pré-candidaturas e o eixo de comunicação. Então, nós, inclusive, questões que nós não fazíamos antes, nós tínhamos só um perfil no Facebook. Hoje a gente tem o nosso e-mail, temos o nosso Instagram, produzimos o conteúdo, divulgamos o conteúdo que a Nacional faz diariamente, todas elas recebem instantaneamente, divulgam nas suas redes, e assim a gente está conseguindo construir uma estratégia de comunicação na perspectiva das mulheres, mas não é uma questão fácil, porque encontramos essas
dificuldades de acesso. Muitas nossas mulheres não têm a oportunidade, de, por exemplo, de ver uma live. Tem que fazer uma opção, porque a sua rede comporta o WhatsApp. Eu estou percebendo isso, meninas, que elas não conseguem acessar uma live, mas uma mensagem no WhatsApp, qualquer questão que a gente envia pelo WhatsApp, elas conseguem acessar, porque não consome dados do seu pacote de internet. Porque tem esse fator que é muito importante, o fator econômico, né? Sim, e atinge, infelizmente, majoritariamente as mulheres que são chefes de família. Então, nós estamos buscando outras estratégias. Bom, se é essa rede que chega nas companheiras, que bom, não vão ter dinheiro para ter um pacote de internet o mês inteiro, mas o WhatsApp é gratuito, por enquanto, é por ali que a gente vai entrar. Então, diariamente, a gente manda uma marca de conjuntura de 4 minutos para as companheiras estar ligadas no que está acontecendo, mandamos um card, coisas assim, ó, dinâmicas, um card que explique essa semana o projeto de lei sobre o tema tal foi aprovado na Câmara, temos que pressionar que vá para o Senado, questões assim, de fácil acesso e conteúdo via áudio, via WhatsApp, que é o que a gente está percebendo que está chegando nas mulheres. Outras questões. Tu sabe, tu concluíste essa parte? Sim, querida, para vocês poderem Antes de eu passar para a Heloísa, eu queria fazer aqui, pontuar uma coisa, né? No mês que vem, em junho, o Planeta Digital está completando o primeiro ano de existência, né? Estaremos de aniversário. Eu não digo que nós antevíamos, mas eu acho que isso, todas nós tínhamos essa intuição, vamos chamar dessa forma, porque não há outra forma de nos comunicarmos atualmente que não seja através do mundo virtual. O que era antes da pandemia ficou para trás. Quer dizer, nós estamos vivendo a própria pós-modernidade e a tecnologia não é difícil. Basta justamente que nós democratizemos a informação, que é o que nós fazemos, tecnologia, inovação. Nós temos, inclusive, programação no Planeta Digital, parceiros, mulheres, casualmente mulheres negras, que vão dar formação em programação. Não estou falando de fazer card, de fazer de fazer o programa, tu entende? É disso que nós precisamos, as mulheres precisam se apropriar do conhecimento e nós temos capacidade. Muito sucesso para essas mulheres maravilhosas. E agora a Elo vai falar contigo. Então, certo. Agora chegou aquele momento que a gente quer saber da Suelen mulher, da Suelen mulher no século XXI. Como é que ela está enfrentando? Como é que é a vida da Suelen no século XXI, diante de tudo isso que a gente está vivendo hoje? Qual é a tua perspectiva para o futuro? Como é que tu vê a Suelen daqui a uns 10 anos? Vou botar uma meta assim, daqui a 10 anos. Como é que vai estar a Suelen? Como é que ela está hoje? Ixi, Maria. Esse tema eu converso, sabe com quem? Com uma amiga que a gente conversa sobre uma assessoria financeira. Porque nós precisamos pensar também a nossa vida financeira para que os nossos sonhos caibam no nosso orçamento. Exatamente. E a Dina sempre nos faz essa primeira pergunta. Aonde vai estar a Suelen daqui a 10 anos? E aí, eu vou te responder, porque eu faço esse exercício diário com ela e com as outras irmãs, que esse coletivo que vocês citaram, né, o coletivo AtinoCast, que é um grupo de estudos que estuda mulheres negras, mas não só. A gente é um grupo de contribuição, de pensar as nossas vidas, as nossas profissões, qual é a nossa tarefa nesse mundo, a gente vai, cada uma na sua expertise, contribuindo de uma forma. Tem uma Dina, que ela é contadora e administradora, que pensa a nossa vida profissional, financeira, dentre outros, e outros dão outros suportes. Eu, desde muito pequena, eu percebia que a educação era uma forma de possivelmente romper com um ciclo de miséria, de pobreza, de exclusão. Então, a Suelen, que lá com 8, 9 anos pensava isso, é a que me guia até hoje. Eu quero continuar onde eu já consegui esse ano. Esse não foi o primeiro ano que eu estou exercendo a profissão que eu sonhei em ser, que é professora universitária. Porque a gente não se via nesse espaço. E a gente não se vê ainda, infelizmente.
mas eu tive essa perspectiva de pensar a educação como uma forma de romper com a falta de conhecimento, mas não só de ser uma cidadã do mundo e de poder passar um pouco do que a gente aprende para as outras pessoas. Eu acho que isso me move o dia a dia, pensar a educação de uma forma libertadora, de uma forma emancipatória, que as pessoas possam construir o seu conhecimento e que nós sejamos apenas alguém para contribuir nesse processo. Então, essa sua liderança professora em algum lugar que eu não sei ainda. Mas esse passo eu dei, mas eu dei porque lá atrás eu tive professoras, mulheres, que também contribuíram para ter essa estratégia, né? Então, o quanto é importante pessoas nesse processo de formação desde a infância a te apresentar possibilidades. Eu tive 2 professores, uma mulher e um homem, que foram fundamentais quando eu tinha 9 anos. Os 2 são meus amigos até hoje. A professora Isabel de História, e o professor João, professor de Geografia. Foram 2 pessoas que visualizaram a nossa dificuldade. Eu morava numa ocupação, sem água, sem serviço, sem absolutamente nada, numa situação muito precária, e que nós íamos para a escola, às vezes, para ter uma refeição digna, podemos dizer assim. E eles todos os dias nos diziam: vocês têm que se manter nessa escola, vocês têm aqui, vocês têm a nós, vocês precisam continuar. E, infelizmente, vários dos meus colegas naquele período não tiveram as oportunidades que eu tive e as pessoas que eu tive para pensar a Suelen que é hoje. Então, a mulher Suelen hoje é fruto dessas construções. Primeiramente, nesse espaço da escola, esse acolhimento da escola. O acolhimento no movimento popular também foi um outro momento de pensar uma construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, onde nós dividíamos a comida, debatíamos a conjuntura, pensávamos as tarefas, cuidávamos uns dos outros, as crianças, a ciranda. Sempre tinha uma cirandeira com um monte de criança no meio da ocupação. Depois, muito jovem, eu percebi a importância de uma organização partidária. Então, desde criança, minha mãe é partidária, e eu percebi que um partido é um instrumento, né, na luta por alguma. Então, para mim, também foi bem importante perceber o espaço da política como um espaço estratégico. E ali eu conheci inúmeras mulheres também nessa perspectiva. E assim a gente vai se constituindo, né, se construindo, mas certamente a Suelen que está falando com vocês aqui agora é fruto de todas essas mulheres que passaram em algum momento nas nossas vidas e que deixam um pouco de si e levam um pouco da gente também. Mas a Suelen, mulher negra, que hoje tenho muita tranquilidade em me afirmar e construir essa proposta de pensar, de construir conhecimento a partir da perspectiva de mulheres negras, é uma construção que eu posso dizer que foi a mais difícil neste processo, pela falta de conhecimento, desde a nossa formação inicial, né? O quanto o debate racial é um debate não dito na nossa sociedade, então a gente não se compreende, a gente não conhece a nossa história. O que nós temos na história oficial fomos povos escravizados, tá? E aí o que esses povos construíram nesse país. Então, essa Suelen mulher negra, eu fui me construindo, conhecendo o movimento negro, conhecendo mulheres negras, ouvindo mulheres com maior experiência, e aí que eu percebi também a estratégia de pensar junto com essas outras mulheres negras. Então, nesse período também, nessa construção com as Atinuquês, para mim, foi fundamental por a gente ter uma experiência próxima, não igual, porque cada uma de nós vem de uma realidade, mas o quanto o debate de raça nos une e nos faz, inclusive, pensar estratégias para cada um desses espaços. Começou com um grupo de estudos que a gente lê mulheres negras de várias áreas, desde a... Olha só, estou aqui na mesa. Literatura, as sociólogas... Aliás, você está me devendo 2 livros desde o início do ano que tu ia me emprestar, estão anotados aqui, ó, viu? Pode deixar. Então, o quanto, por exemplo, a produção intelectual da população negra e de mulheres negras, em especial, é algo que a gente não tem acesso, ou tem pouco acesso, né? Então, buscar as mulheres, conhecer essas trajetórias, contribuirá certamente para a Suelen, que estará daqui 10 anos
quem sabe ouvindo essa gravação e lembrando da fala que a gente está conversando hoje. Verdade. Então tá, Denise. Suelen, então, muito obrigada pela tua participação, por ter aceitado esse nosso convite do planetadigital.help. Eu acho que nós tínhamos que ter 2 horas para conversar, porque 1 hora é pouco, né? Enfim, se pudéssemos resumir em uma palavra o que tu vê para as mulheres hoje, antes de a Elo encerrar. Existência. Acho que uma palavra, nós precisamos existir na nossa plenitude. Eu acho que resistir não dá, sabe? Acho que nós precisamos muito, precisamos ser fortes, resistir, mas muitas precisam existir. Para que possamos resistir, a gente precisa existir antes, né? Enquanto sujeitas históricas que somos, nossas individualidades respeitadas, as nossas vidas sendo preservadas, nós precisamos existir nesse contexto e poder apresentar toda a potência que cada uma de nós tem para com este tempo que nós estamos vivendo, e temos muito a contribuir. Eu vejo com muito otimismo também que nesses contextos a gente percebe o quão estratégico é a experiência das mulheres. Já é uma experiência de solidariedade entre nós, que agora a gente vê que no processo de uma crise, a solidariedade está, né, ainda bem, né, bem forte, bem viva, mas a solidariedade também tem um rosto, né, tem gênero, né. A maioria das ações que eu estou acompanhando são mulheres na linha de frente, mulheres preocupadas com outras mulheres, preocupadas com outros homens, com as crianças, preocupadas com a comunidade. Suelen, quando as eleições se realizarem, nós tivermos o pleito estabelecido, nós vamos chamar todas as secretárias de mulheres dos partidos para ver quantas mulheres nós conseguimos colocar na política. E tu vai ser uma das primeiras convidadas também. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, querida. Hoje, uma média de quase 100 mulheres no Rio Grande do Sul, 93 mandatárias hoje, entre vereadoras e prefeitas, e a nossa meta era, no mínimo, duplicar, ou triplicar, na realidade, né? Então, aonde tem partido, aonde teremos bancada, ter pelo menos uma mulher eleita. Não é uma tarefa fácil, mas nós vamos contribuir fortemente para que nossas mulheres estejam nesses espaços, mas também com condição, e nós vamos ser este elo para contribuir neste processo, que elas se sintam acolhidas e fortalecidas e que tenham condições de disputar igualitariamente esses espaços tão importantes para nós, que é o parlamento e as nossas prefeituras. Queremos mais mulheres no poder e mais mulheres feministas na construção de uma sociedade mais justa para todos e todas. Verdade. Então, tá. Muito obrigada. Planeta Digital agradece. Denise e Heloísa também te agradece imensamente. Muito obrigada mesmo. Boa noite, Suelen. Muito obrigada, Denise. Boa noite, meninas. Tudo de bom. Obrigada. Igual.